Então vou me apresentar de forma bem rápida para você. Meu nome é João Cláudio Rufino, sou casado com a mulher mais linda da face da terra, amém? Eu disse isso aqui e repito em qualquer lugar, minha esposa só tem uma dificuldade: ela não anda, ela desfila, amém? Graças a Deus temos uma filhinha chamada Olívia. Juntos participamos na Arquidiocese de São Paulo, na Paróquia de Santa Clara, no grupo de oração Caris, que o Oscar fez parte também, não é? Antes de fazer a comunidade dele, não é? Loucos por Jesus. E sirvo também na Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de São Paulo, atualmente coordenando o Ministério de Pregação na Arquidiocese. Junto à RCC Brasil também tem uma história de pregação, enfim, de ajuda, de escrita de apostilas, de livros, enfim. Sou professor na Faculdade de Teologia, lá na PUC de São Paulo, há 11 anos, formando os futuros padres da nossa igreja, de diversas dioceses e congregações. É uma alegria voltar aqui a Ivaiporã para pregar a palavra de Deus para vocês. Voltar ao Paraná para mim também é sempre muito bom. Estive aqui semana passada, lá na diocese de Francisco Beltrão, não é? Estive lá a semana passada, volto aqui essa semana, é uma alegria muito grande estar aqui. Rever o Oscar também, cadê ele? Já está por aí, não é? Obrigado, irmãos, estamos juntos, Deus abençoe sua vida. Conheço você desde dos anos 2000, né, irmão? Não tinha nem barba branca, não, está cheio de barba branca, cabelo branco, meu irmão. Tinha cabelo, não é? Alegria, irmão, Deus abençoe você, muito bom te rever, viu? Deus abençoe. Queridos irmãos, para dar continuidade, nós queremos mergulhar no mistério da promessa do derramamento do Espírito Santo. Quem aqui quer receber essa promessa do Espírito? Levanta a mão e diga: eu quero. Então nós vamos aprender nas Sagradas Escrituras como nós vamos mergulhar nessa graça. E a passagem das Escrituras que nós vamos nos basear é Joel, capítulo 3. Então abra sua Bíblia, por favor, em Joel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você estiver com uma Bíblia evangélica, o capítulo é o 2, tá certo? Por quê? Porque a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, em algumas numerações de capítulo e versículo, elas têm diferenças. O livro de Joel é um desses. Por quê? Está no hebraico, no capítulo 2, versículo 28. No grego, está no capítulo 3, a partir do versículo 1. Como nós seguimos a versão grega, na numeração neste caso, está no capítulo 3, versículo 1. Vou te ajudar. Se você abrir em Isaías, a sequência é a seguinte, ó. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, é o 9º livro depois de Isaías, amém? É o 9º livro profético. Então Isaías está no meio da Bíblia, vai lá no meio da Bíblia. Se você abrir em Salmos, você vai encontrar assim, ó: Salmos, Provérbios, Cânticos, ok? Você vai continuar. Aí você vai virar as páginas lá na frente, você vai ter sabedoria, eclesiástico, por aí, e você vai chegar em Isaías e chega em Joel. Amém, povo de Deus? Amém. Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Foque toda a tua atenção agora na palavra de Deus. Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e as escravas derramarei naqueles dias o meu espírito. Porei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol
se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá ilesos, como o Senhor falou, entre os sobreviventes que o Senhor Deus chama. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus, pode aplaudir. Deixa sua Bíblia aberta aí, que nós vamos retornar ao texto várias vezes. Queridos irmãos e irmãs, o livro do profeta Joel é maravilhoso. Ele começa no capítulo 1, trazendo para nós uma catástrofe. Como assim? Nós vemos nos primeiros versículos que houve uma praga de gafanhotos que comeu toda a colheita do povo. Lá, só para que você tenha uma ideia, aparecem nada mais, nada menos do que 8 palavras diferentes em hebraico para gafanhoto. Por quê, professor? Pelo seguinte, porque os gafanhotos eram, naquela época, uma das pragas mais temidas. Por quê, professor? Eu te explico. Porque eles vinham, comiam as plantações, plantavam seus ovos, os ovos davam novas larvas, as larvas comiam o que restava. Tanto é assim que na Bíblia os gafanhotos são comparados a um exército, são comparados a leões que comem com suas presas tudo que vem pela frente. É isso a abertura do livro do profeta Joel. As colheitas haviam sido destruídas. Só que há um detalhe, querido irmão e querida irmã. No livro de Deuteronômio, que é parte da lei do antigo Israel, nós temos uma série de leis que vão ser seguidas de consequências. Como assim? Se o povo fosse fiel, a bênção estaria sobre o povo. Haveria, portanto, frutos, as colheitas seriam abundantes, os animais seriam multiplicados, a fome não os abateria, povo algum teria força para invadir a terra prometida. Por outro lado, se o povo fosse infiel, de acordo com a lei, Deus, como um pai de bondade e amor, e aqui está um mistério muito bonito, Ele deixaria com que o povo passasse por situações de dor e de dificuldade, em vista do quê? De corrigir o povo. Então, por isso você tem em Deuteronômio estas ordens seguidas de bênção ou maldição. E uma delas era isso: se o povo fosse infiel, as colheitas não dariam fruto. Por quê? Porque Deus queria corrigir o seu povo dos seus maus caminhos. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, levanta a mão. Pai e mãe que ama o filho, corrige o filho, sim ou não? Sim. A minha filhinha Olivia, 4 anos de idade, se eu não corrigi-la de acordo com a Bíblia, em vários momentos do livro de Provérbios, no livro de Sabedoria, lá nos é dito que o filho que não tem correção caminha para a perdição. Então, quando o pai ama, quando a mãe ama, ele corrige. Portanto, Deus, ao permitir que o povo passe por dificuldades, Ele está corrigindo o seu povo, colocando-os novamente no rumo. E qual é o rumo? Qual é o objetivo? O objetivo é que o povo deveria ser ponte entre o céu e a terra, até a chegada de Jesus.
Então Deus, ao ver o povo sendo infiel, fez com que o povo fosse abatido pelos gafanhotos. Agora que vem o detalhe. Na pregação do Oscar, quando ele trabalhou Joel no capítulo 2, falando da temática do pecado, é exatamente isso que está na sequência do livro de Joel, porque no livro de Joel, Deus começa a dizer ao povo, mediante o profeta: vocês foram infiéis, vocês estão caminhando no pecado, vocês estão caminhando no erro, vocês estão quebrando a aliança. Neste sentido, no capítulo 2, no versículo 12, Deus dá uma ordem pelo profeta: agora, diz o Senhor, retornai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas e gritos de luto, rasgai os vossos corações. Ou seja, para que a bênção pudesse retornar, eles precisavam retornar a Deus, para que os frutos pudessem novamente dar, para que eles pudessem ter o alimento e se manterem vivos, eles precisavam pedir perdão a Deus pelos seus erros. E foi isso que belamente o Oscar nos trouxe aqui. E aí que vem o detalhe, meus irmãos. A sequência do livro de Joel é fantástica. Por quê? Porque no versículo 1 do capítulo 3, depois que o povo é conclamado a fazer jejum, é conclamado a fazer penitência, o texto diz: depois disso, ou seja, depois do jejum, depois da conversão, depois da penitência, depois de vocês retornarem ao Senhor, depois disso, vem então a promessa do Senhor. E qual é a promessa do Senhor? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia Ave Maria traduz o termo hebraico basar por ser vivo. É uma boa tradução, porque de fato carne representa aqui toda a realidade de vida. Sobre todo ser vivo, o Espírito será derramado. Portanto, nós já vivemos na sexta e hoje, na primeira parte da tarde, o arrependimento, o retorno, o pedido de perdão a Deus. Agora, depois disso, é hora de experimentarmos da promessa do Senhor. E a promessa é: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. A primeira pergunta respondida maravilhosamente aqui é: qual é a promessa? É o Espírito. 2, o que é o Espírito? Aí vem algo maravilhoso, queridos e queridas, que nós precisamos compreender. O Espírito Santo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E eu quero trabalhar um pouco isso com você de uma forma maravilhosa. E aí, para tal, nós precisamos compreender o que é a Trindade. A Trindade é o próprio Deus. Tem um bispo que deu aula muitos anos atrás, lá na faculdade de teologia, e ele dava aula de Trindade, e ele sempre começava o semestre com uma pergunta para os alunos. Ele perguntava assim: Wagner, qual é o nome do Deus que você serve? Qual é o nome do Deus que você serve? Qual é? Qual é o nome do Deus que você serve? Todos, ou a maioria, respondiam Jesus. Aí ele dizia: Trindade. Trindade é o nome de Deus. Mas por que é o nome de Deus? Porque Deus é uno e trino. Olha que coisa linda, é uma essência, mais três pessoas.
Agora, para a gente entender esse mistério, é preciso nós voltarmos a Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz algo maravilhoso. Ele diz assim: Deus é o que é, sim ou não? Sim. Deus é hoje o que Ele foi ontem, sim ou não? Sim. E Ele será amanhã o que Ele é hoje, sim ou não? Porque Deus é eterno, e se Ele é eterno, Ele é o que é, Ele sempre será o que Ele é, e Ele é o que Ele sempre foi. Rapaz, agora que vem o detalhe: se Deus é Pai, Ele é Pai desde o princípio, desde tudo, antes da criação, Ele é Pai. Desde antes da criação, desde antes do princípio de todas as coisas, por toda eternidade Deus é Pai. Aí eu te faço uma pergunta: só é Pai? Quem? Só é Pai quem, gente? Eu só posso chamar alguém de Pai quando esta pessoa tem o quê? Um filho. Portanto, se Deus é Pai desde toda a eternidade, porque Ele é o que Ele sempre foi, e Ele sempre será o que Ele é agora, o Filho está com Ele desde toda a eternidade. Só que Santo Agostinho, ele para fazer uma reflexão no livro De Trinitate, sobre a Trindade, e ele diz assim: agora como é que eu falo a respeito do Espírito Santo? É fácil falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que Santo Agostinho responde, entre outras coisas? Ele diz assim: não consigo explicar. Mergulhar profundamente no Espírito é difícil, não é simples. Quem vai resolver esse tema na história da teologia é um homem teólogo fantástico do período medieval, chamado Ricardo de São Vítor. Sabe o que ele diz? Ele diz: Deus é amor, sim ou não? Sim. 1 João 4:8 e versículo 16, Deus é amor. E aí que vem o ponto: se Deus é amor, qual é o verbo do amor? O verbo do corredor é o quê? Correr. O verbo do lutador é qual? Lutar. E qual é o verbo do amor? Amar. Agora eu vou te fazer uma pergunta da língua portuguesa. O verbo amar é um verbo transitivo ou intransitivo? Aí você olha para o irmão e fala: lascou agora. Pronto. Deixa eu te fazer aqui, presta atenção que eu vou explicar. Sabe o que é um verbo transitivo? É o verbo que transita. Eu dou aula de grego, de hebraico lá para os alunos, eu explico essa parte gramatical, presta atenção. É o verbo que transita, é o verbo que anda, à procura do quê? De um objeto. O que é o verbo transitivo? É o verbo que transita na frase ou na oração, no caso, para encontrar um objeto. Agora olha que coisa bonita. Se o verbo amar é transitivo, o verbo amar sempre precisa de um objeto. Ninguém aqui pode dizer assim: eu amo. Ama o quê? Ama quem? Ama alguma coisa ou alguém. Ninguém pode dizer pela rua, ou na sua casa, ou no seu trabalho: eu amo, eu amo, eu amo. O amar exige um objeto. Aí que vem o detalhe: se Deus é amor, Deus desde sempre ama. E se Ele ama desde sempre algo ou alguém. Aí é que um grande
grande teólogo inicial da igreja, um homem fantástico, um homem espetacular, que foi citado por Santo Agostinho 3.000 vezes no mínimo. Um teólogo chamado Orígenes, um pai da igreja, diz assim: se Deus é amor, e se o amor ama, e se o amor ama um objeto, Deus é único, mas não pode ser sozinho. Por que Deus é único e não pode ser sozinho? Ele é único. Se existe outro Deus, Deus ele não é. Um dos dois vai ser Deus. Mas por que ele é único, mas não é sozinho? Porque quem ama, ama algo ou alguém. Então, como é a relação de Deus? Nele, o Pai ama, o Filho é o amado, e o Espírito é o próprio amor. Atenção no que eu vou dizer para você. O Pai ama desde toda a eternidade. O Filho é amado desde toda a eternidade. E o Espírito Santo é o amor desde toda a eternidade. É o vínculo entre o que ama e o amado. E aí que vem algo maravilhoso, revelado nas Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 5, o grande apóstolo São Paulo diz: a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado nos vossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que é o Espírito Santo? O amor entre o Pai e o Filho, que é derramado em você e em mim. É o Espírito Santo, portanto, a segunda, a terceira ou a primeira pessoa da Trindade? Terceira. Ele vincula o Pai e o Filho. Ele une o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Agora atenção. Qual é o grande desejo de Deus? O grande querer do Senhor desde o início da criação, onde o Espírito Santo já atua, é que a criação inteira, que toda a carne, que todo ser vivo pudesse estar vinculado a Ele em comunhão. Isso é maravilhoso. Quando Deus criou os céus e terra, quando Deus criou os animais e o ser humano, o desejo de Deus é que todas as coisas que Ele criou estejam em comunhão com Ele. Só que vem o pecado. E o pecado foi afastando o ser humano desta comunhão com Deus. E qual vai ser o desejo de Deus? Que num momento da história, o Espírito Santo seja derramado de novo sobre toda a criação, sobre todo o povo de Israel, sobre toda a humanidade. Aí eu quero dizer, querido, esta promessa aqui, do capítulo 3, versículo 1 de Joel, é a promessa que vai se cumprir no dia de Pentecostes. Ou seja, no dia de Pentecostes, o que está ocorrendo, como nós veremos depois, é justamente Deus derramando o Espírito para fazer que a comunhão retorne, para que o humano que estava distante volte. Isso é maravilhoso. Portanto, aqui em Joel, lá no Antigo Testamento, o que está sendo prometido é que o Senhor vai nos vincular a Ele de novo, mediante o vínculo entre o Pai e o Filho. Só que não para por aí. Há algo ainda mais espetacular.
Sabemos o que é a promessa. Agora, sobre quem a promessa do Espírito é derramada? Escute, meu irmão e minha irmã, sobre toda a carne. Mas o texto agora, ele começa a trazer a nós mais um pouco de informação. E é dito o seguinte, sobre os filhos e as filhas. Opa! Sobre homens e mulheres. Professor, por que você está dizendo isso? Meu irmão, eu estou dizendo isso porque nós precisamos compreender que o Espírito Santo age em homens e mulheres. Que coisa linda! Eu queria que você imaginasse naquela época, aquelas culturas que muitas vezes colocavam um homem numa posição de oprimir de fato a mulher, como era bastante forte isso. Joel está dizendo, escute, não é só apenas sobre homens, mas também sobre as mulheres. Mas não é apenas sobre filhos e filhas, é sobre jovens e velhos, sobre qualquer faixa etária. E aqui há algo maravilhoso: o Espírito Santo não age mais em quem é jovem e menos em quem é velho, ou mais em quem é velho e menos em quem é jovem. Absolutamente, segundo a promessa de Joel, o Espírito age em qualquer um, de qualquer idade. Olha para essa pessoa velha do seu lado aí, bate nela e diga: sobre você. Olha para esse jovem aí, dá um tapa nele e diga: é sobre você. É sobre todos nós. Sobre todos nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós às vezes caímos na mentira de achar que porque somos jovens, eu já não me incluo mais nisso, eu tenho 42 anos, o Espírito age em mim mais do que em você, que é velha. Ou o mais velho diz: não, eu estou há mais tempo na igreja, o Espírito Santo age mais em mim do que em você, jovem. Não, o Espírito age em todos. Aí vem algo maravilhoso. Olha que palavra espetacular. O texto ainda diz que sobre servos e servas, escravos e escravas, o Espírito Santo seria derramado naqueles dias. Agora escute, aqui o texto está trabalhando camada social. Quem era o escravo, quem era a escrava, quem era o servo, quem era a serva, eram aqueles que estavam abaixo na escala social. É como se o texto estivesse dizendo aqui: o Espírito vai ser derramado em todas as camadas, em quem é rico, quem é classe média, quem é classe baixa, de acordo com sua condição. O que quer dizer? O Espírito é derramado sobre todos. O Espírito é derramado sobre todos nós. A forma do profeta dizer, meu irmão e minha irmã, é fantástica, porque ele está reafirmando que é sobre toda a carne, é sobre todos nós, é sobre toda a humanidade. Então não há absolutamente aqui qualquer tipo de segregação, muro ou fronteira. O Espírito Santo age em todos nós. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Agora vem um detalhe. E aí é que a coisa começa a pegar. Porque Joel é fantástico, irmãos. Joel aqui, ele continua no versículo 30, mostrando a resposta à seguinte pergunta: o que acontecerá no mundo quando o Espírito for derramado sobre toda a carne? Essa é a questão agora que ele responde. Porque a primeira pergunta que ele respondeu no versículo 28 é: qual é a promessa? Resposta: é o Espírito Santo. Segunda pergunta: sobre quem? Sobre toda a carne, filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas. Agora é o que acontecerá
quando estas pessoas todas receberem o Espírito. Primeira coisa que vai acontecer, o texto diz: profetizarão, sonharão, terão visões. Ora, o que é isso? Quando nós voltamos a Números, no capítulo 12, no versículo 6, é dito que um profeta é aquele que ouve a Deus mediante visão e sonhos. Olha que coisa linda! Portanto, o que está sendo dito é que todo aquele e aquela que receber o Espírito vai se tornar um profeta. Bata no seu peito e diga: se eu recebo o Espírito, eu sou transformado em profeta. Agora a pergunta que eu te faço é: o que é um profeta? A palavra profeta é grega e infelizmente nós não a traduzimos para o português. Sabiam disso não? Sabe o que significa profeta em grego? Esta palavra é formada por um prefixo, pró. Esse prefixo está na palavra professor, na palavra profissional, protagonista. Pró significa aquele que está adiante ou diante de. Presta atenção. Aquele que está diante ou adiante de algo ou alguém. Pró, é isso que significa. E o feta, vem de onde? Vem da raiz grega do verbo falar ou proclamar. Quem é o profeta? É aquele que fala, que proclama, que diz alguma coisa diante de pessoas. Profeta é, portanto, aquele que testemunha. Testemunha o quê? A mensagem de Deus. Portanto, profeta é todo aquele pelo qual Deus fala para outras pessoas. Eu gosto muito de usar essa expressão. Profeta é um canal de Deus. Profeta é um canal do Espírito Santo. Profeta é alguém que serve de ponte entre Deus e a humanidade mediante a palavra de Deus. Portanto, quando o texto diz que ao descer o Espírito, que ao ser derramado o Espírito, o que vai acontecer são profecias, sonhos e visões, ele está dizendo que todos que recebem o Espírito serão profetas. E aí eu quero te perguntar: você tem agido como profeta? Onde você passa, onde as plantas dos seus pés pisam, você tem comunicado Deus? Você tem sido porta-voz de Deus? Você tem sido ponte entre Deus e a humanidade? Escute, meu irmão, isso é muito importante. Nós somos profetas, declarados assim, inclusive no nosso batismo. Quando nós fomos ungidos no dia do nosso batismo, que o óleo foi derramado sobre nós, nós fomos ungidos reis, profetas e sacerdotes. Você é um profeta. Só que para viver em plenitude isso, nós precisamos ter a consciência de que o Espírito Santo age em nós. E aí que vem o ponto. Você tem consciência disso, irmão? Eu vou te fazer algumas perguntas para você refletir um pouco sobre essa realidade. Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Se você falou de Jesus para alguém essa semana, levanta a tua mão. Agora você vai colocar o número de pessoas na sua mão, de quantas pessoas, para quantas pessoas a senhora falou de Jesus essa semana? 3 pessoas, você? Oi? Umas 10, olha que bênção, hein?
Você falou de Jesus para alguém? Umas 4 pessoas. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Deus está sabendo, hein? Você falou de Jesus para alguém essa semana? Eu sei que muitos levantaram a mão aqui, ó, na empolgação, mas poucos falaram. Nós evangelizamos pouco, nós falamos de Deus pouco, só que você é profeta. E aí que vem o grande detalhe, irmão, porque nós vamos aos grupos de oração, e nós levantamos os braços, e nós clamamos: vem Espírito Santo, age em mim. Tem até aquela música, dai-me voz de profeta, uma coisa desse tipo assim. Eu quero ser profeta, e isso e aquilo, só que nós não vivemos como profeta. Você não anuncia Jesus para as pessoas, você não fala de Deus para as pessoas que cruzam o teu caminho. Você esconde o tesouro que você recebeu. Se você recebeu o Espírito, você é necessariamente alguém que fala diante das pessoas, alguém que anuncia Deus para as pessoas. Olha essas cadeiras vazias aí. Quem precisava estar aqui? Para quem você ligou? A quem você convidou? Na porta de quem você bateu? Na casa de quem você foi? No trabalho de quem você foi buscar aquela ovelha perdida? Meu irmão, nós não estamos vivendo a nossa realidade espiritual profunda. Se recebermos o Espírito Santo, nós seremos profetas, proclamadores do Evangelho, proclamadores do reino, proclamadores de Jesus. É hora de você assumir isso. Isso quem está dizendo não sou eu, não são as minhas meras opiniões, é a palavra de Deus. Olha o que Joel está dizendo: quem receber o Espírito profetizará, terá visões, terá sonhos, ou seja, será um povo de profeta. O mundo precisa de profetas. A quem você evangeliza? Para quem você fala do reino de Deus e de Jesus Cristo? Aí alguns dizem assim: não, João Cláudio, mas as minhas atitudes evangelizam. E você fica caladinho, mudinho, não fala nada para ninguém. O testemunho é dado por atos e palavras. Eu formo pregadores dentro da Renovação Carismática há muitos anos. Há muitos anos. E eu vou dizer para você, um dos maiores erros que eu vejo nos nossos pregadores é achar que a pregação só é feita quando está diante de um povo, dentro de uma igreja, num grupo de oração ou um evento. Não. A pregação é chamado de todo batizado. Para onde? Qualquer lugar onde estiver. Aí, com todo respeito, deixa eu dizer, irmãos, por que é que o número de católicos tem caído? Deu uma desacelerada agora, mas tem caído. E o número dos irmãos separados evangélicos tem aumentado, porque nós ficamos calados e eles ficam falando, às vezes até atazanando a nossa vida o tempo inteiro. Fala de Jesus, fala lá da igreja dele, fala disso, fala daquilo, e nós ficamos calados. Deixa eu dizer, católico, desperta para essa realidade, meu irmão. Desperta para essa realidade, minha irmã. Você é profeta da igreja de Jesus, portanto a sua boca não pode ficar calada. Abra a tua boca para proclamar, abra a tua boca para pregar o evangelho, abra a tua boca para falar do reino de Deus, e abra a tua boca para arrebanhar pessoas para o reino do Senhor na igreja de Jesus, católica, apostólica, romana.
E você está lá no grupo, no evento, vem Espírito, saiu da missa, saiu do grupo de oração, saiu do evento, você não é capaz de pegar teu telefone, ligar para alguém e dizer: meu irmão, acabei de passar num lugar maravilhoso, onde eu conheci algo profundo, e eu quero te convidar, vem comigo. Você não fala de Jesus, fica com a boca quietinha. Evangelização e profecia, testemunho se dá por atos e palavras. Só que o texto não para por aí. O texto diz, no versículo 30, respondendo à pergunta: o que acontecerá no mundo, além de transformar quem recebe o Espírito em profeta, sabe o que acontecerá no mundo? Vai no versículo 30 comigo. Versículo 30 não, desculpa, eu estou olhando no hebraico aqui, é no versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Farei aparecer prodígios no céu e na terra. Escuta, olha aqui para mim. Farei aparecer prodígios no céu e na terra. Aqui você precisa entender comigo algo profundo. A palavra hebraica utilizada aqui é a palavra mofete. Repita comigo, mofete. Você sabe o que significa mofete? Sinal. Aquilo que está dito aí, prodígio, é sinal. E o que Joel está dizendo? Que o Senhor fará aparecer sinais no céu e na terra. Ora, professor, então quer dizer que eu vou olhar para o céu, o sol vai se mexer, ou alguma coisa vai acontecer? Não é isso. Essa é uma linguagem bíblica para falar de toda a realidade criada. Ou seja, aqueles que receberem o Espírito, estes serão os sinais de Deus na criação. Aí é interessante, por quê? Porque o texto continua dizendo: farei aparecer sangue, fogo, turbilhões de fumaça ou fumo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. O que é isso? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, as teofanias, ou seja, as manifestações de Deus, quando Ele está presente, são elementos naturais, muitas vezes, essa imagem bíblica, que vão se alterar. Por exemplo, em Gênesis 15, 17, Êxodo 3, versículo 1 seguintes, Êxodo 13, Êxodo 14, Números 10, Números 14, Deus se manifesta numa coluna de fogo, ou nuvem, mas também ele é fumaça. Em Êxodo 24, Êxodo 40, Números 9, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 33, tem vários aqui que eu anotei, não vou nem ficar dizendo tantos aqui. O que Joel está dizendo é que se o Espírito é derramado, Deus se manifesta com sinais visíveis. Agora é que vem o ponto: quem é que deve ser o sinal visível da presença de Deus no mundo, mediante o Espírito Santo? Você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você deve ser sinal do Espírito Santo no mundo. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha na Bíblia, Jesus tem um rosto, sim ou não? Sim.
Jesus tem um rosto. E o Pai? O Pai de Jesus tem um rosto, sim ou não? Sim ou não? É bonito que na linguagem da Bíblia é dito assim. Jesus fala no Evangelho de João: quem me vê, vê o... Porque Jesus manifesta o rosto do Pai. A pergunta agora é: e o Espírito Santo tem um rosto, sim ou não? Sim ou não? Ele tem um rosto. O rosto do Espírito Santo é o teu rosto. Ezequiel capítulo 39, versículo 29, Deus diz assim: já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre todo o povo de Israel. Como é que o rosto do Espírito aparece? Quando ele é derramado. Agora a pergunta que eu te faço é: se você é a transparência do rosto do Espírito de Deus, ou do espírito maligno? Quando é que você é rosto do Espírito? Quando você vive de acordo com o Espírito. Quando te xingam e você, ao invés de fazer cara feia, faz cara de paz e harmonia. Você é rosto do Espírito Santo quando você está dirigindo o seu carro e alguém te fecha, e ao invés de você baixar o vidro para ranger os dentes, você move seus dentes e a sua boca num sorriso e diga: desculpa, foi sem querer. Mesmo você estando errado, aí você é rosto do Espírito Santo. Você é sinal do Espírito. Professor, como é que eu sou rosto do Espírito Santo no meu dia a dia? Você é rosto do Espírito Santo no seu dia a dia, quando você tem que acordar de manhã para trabalhar, e ao invés de choro e ranger de dentes, é sorriso e glória a Deus. Obrigado, Senhor. E aí o teu esposo olha para você toda descabelada, mas tem um sorriso no meio dessa cabeleira, e você está lá dizendo glória a Deus. Ele vai entender: essa mulher é cheia do Espírito Santo. Como é o teu rosto? E aí é que eu preciso dizer, meu irmão, quando o Espírito Santo for derramado, sinais vão aparecer, e sinais são visíveis. Será que você demonstra sinais visíveis do teu rosto, da presença do Espírito Santo em você? Quando teu filho faz aquela bagunça em casa, é o rosto do capeta ou do Espírito que aparece? Quando teu marido deixou aquela cueca com a freada de bicicleta, chega a estar dura, ela cai no chão, quebra-se, parece um vaso de argila, dura, aquele trem. Como é que é a tua cara? O que eu quero dizer, meu irmão? De fato vive o Espírito Santo de Deus quem manifesta no seu próprio rosto o sinal da presença dele. Porque o Espírito Santo pode estar dentro de você, sufocado pela tua cara de ira, de revolta, de briga, de dissensão, de fofoca. Deixa o Espírito Santo se manifestar em você. Alguns anos atrás, lá na universidade, eu dei aula na faculdade de psicologia, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu dou meu testemunho de vida no primeiro dia.
E aí, eu também pergunto para os alunos o nome, se eles acreditam em Deus ou não, como é a experiência deles de fé. E aí veio a primeira moça, falou o nome dela, se eu sou ateia, tudo mais. E a aula é de teologia dentro da psicologia. Aí veio uma segunda, veio uma terceira e caiu numa moça. Eu não vou dizer o nome dela porque está gravando, mas para não expô-la, mas ela me deu essa autorização para contar o testemunho dela. Então ela disse assim: meu nome é fulana de tal, eu não só sou ateia, mas eu sou militante de um determinado partido aí, de extrema esquerda, sou contra a igreja, estou aqui nessa matéria obrigada, tudo isso é uma mentira, uma porcaria, mas como aqui é uma universidade muito boa e é católica, eu vim e estou aqui obrigada. Qual foi o meu rosto para ela? Do capeta ou o rosto do Espírito? Do Espírito. Eu sorri, eu sou feio, mas o Espírito Santo me faz bonito, viu? E disse para ela assim: seja muito bem-vinda, conte comigo para tudo que você precisar, para toda dúvida que você tiver, para tudo que você estiver sofrendo, estou aqui para te ajudar. Sabe como terminou o semestre? Ela com lágrimas nos olhos dizendo para mim: nesse Jesus que você fala, eu acredito. No evangelho que você prega, eu acredito. E ela foi batizada no Espírito Santo no meu grupo de oração. Como? Vou te explicar. Nós tínhamos dentro do nosso grupo um projeto de ida até instituições para fazer obra de caridade. E nós íamos à Cracolândia. Eu chamei os alunos do direito, da psicologia, da história, para irem na Cracolândia. Aí eu levei para dentro da sala de aula testemunho de vida, antes deles irem para a Cracolândia, e ela foi. E quando nós fomos para a Cracolândia, antes de entrar na Cracolândia, sabe o que a gente fazia? Rezava uns pelos outros. E nessa roda de oração, um foi batizando o outro no Espírito Santo. E como é que ela estava? Aquela que se dizia ateia, feminista, do sovaco peludo, agora raspado, lágrimas nos olhos e dizendo: eu acredito em Jesus Cristo. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom, porque eu sou ruim. Não é porque eu sou santo, é porque eu sou pecador. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo me habita, e eu procuro o máximo possível fazer com que o meu rosto seja o rosto dele. No sorriso, na acolhida, na atenção, no olho. Tem católico que nem olha no olho do irmão, não para dar atenção, não para dar bom dia, boa tarde, boa noite, não para cumprimentar ninguém. Esses dias atrás eu estava viajando, peguei um voo, sentei, e de repente a aeromoça começou a olhar para mim. Eu falei: Jesus, está acontecendo. E ela foi andando na minha direção, parou na minha frente e disse assim: eu estava vindo pregar em Londrina aqui, aliás, Curitiba, no encontro de carnaval lá, ou no estado, não lembro mais, em tanto lugar. Eu sei que a mulher parou na minha frente, ela olhou para mim, eu sorri para ela, disse: olá, minha irmã, tudo bem? Ela olhou para mim, sorriu e falou: que bom, você é o rapaz da Bíblia, não é? Eu disse: rapaz, sou eu. Ela olhou para mim e disse: eu te reconheci. E graças a Deus, quando eu olhei para você, você sorriu,
você disse bom dia para mim, você me acolheu, você me cumprimentou. Você nunca sabe. Então haja no Espírito Santo sendo sinal de Deus. Você já pensou se eu olhasse para ela de uma outra forma? Lá vem, ô moço, outra coisa linda, hein? Você nunca sabe. Mas o teu rosto deve ser o rosto do Espírito Santo. E aí o texto termina. Escute, meu irmão. E aí eu já vou pedir para os irmãos fazerem um fundo musical para nós, por favor. Ele diz que tudo isso, todos esses sinais no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, digo de novo, é uma imagem bíblica para falar de sinal aparente, que todos verão, ou seja, nós, as pessoas olharão para nós, e de nós emanará profecia, todos verão. Aí o texto diz no versículo 31, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Escuta, meu querido e minha querida. Sabe como termina o texto de Joel? Joel vai terminar no capítulo 4, versículo 1 até o 21, falando sobre o juízo final. O juízo das nações. O grande e terrível dia do Senhor, que é aquele dia em que o Senhor vai se manifestar. O Oscar lembrou aqui, as trombetas tocarão, e todos nós estaremos diante de Deus. Então o texto de Joel, ele termina com a temática do grande dia do Senhor. Olha que roteiro maravilhoso. O povo está no erro, Deus corrige. O povo pede perdão, o povo se arrepende, Deus derrama o Espírito. Deus faz se manifestar nesse povo a sua presença no mundo. E o texto termina, aí então virá o grande dia, em que todas as nações estarão diante do Criador, juntamente com o Filho e o Espírito, para aquele momento final da história. Ou seja, o texto aponta para o fim. E aqui eu preciso dizer algo para você muito importante. Dentro da teologia bíblica, há uma relação profunda entre, escuta, derramamento do Espírito e fim dos dias. Por quê? Porque em Cristo Jesus se inaugurou o tempo do derramamento do Espírito Santo para nos preparar para o juízo. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele age em nós, nos santificando, isso é próprio do Espírito, para nos preparar para o juízo. Para te preparar para aquele dia no qual você se encontrará com o Senhor. Para aquele dia que a gente reza no credo, que Ele vai vir para julgar vivos e mortos. Ou seja, meu irmão, ou seja, minha irmã, daí que vem o grande ponto. Se você de fato recebeu o Espírito, deu abertura ao Espírito, se tornou manifestação visível do Espírito Santo, teu rosto é o rosto do Espírito para o mundo, você está preparado para o juízo. Eu contei isso quando eu estive aqui, mas eu quero recontar, porque eu não dei detalhes. Esse ano, em 21 de abril, eu estava na minha casa, domingo de Páscoa, eu infartei. Eu comentei isso com vocês. E deixa eu dizer algo muito profundo. Quando eu estava lá no hospital com os médicos em cima de mim, fazendo os procedimentos para salvar a minha vida, eu fiquei entre a vida e a morte.
Literalmente, isso aqui não é ceninha, não é palavrório, isso aqui não é historinha, isso aqui é a realidade. Quando eu estava lá, que ele estava acessando o meu coração para fazer o desentupimento das artérias, 2 artérias totalmente ocludidas, totalmente sem poder ser acessadas mais, descobri que eu tenho uma anomalia no meu coração. Então o que acontece? Eu tenho artérias, e um dos cardiologistas usou justamente essa imagem. Ele disse assim: é como um rosário. Você tem um rosário no seu coração. Ele abre e fecha. Nas contas, abre e fecha. Abre e fecha. O sangue passa ali. Ele fica nesses estasias, eles usam essa palavra técnica, e ali ele coagula, e a sua vida, se você não infartasse agora, um dia você ia infartar, você ia infartar de qualquer jeito, sem gordura no sangue, sem nada, você ia infartar de qualquer jeito, que aquilo com o tempo ia gerar coágulo, ia entupir alguma veia, alguma artéria. Uma parte do meu coração morreu. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. E isso aqui não é cena, não é conversinha, não é papinho emocionalista, não é, é realidade. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Só que eu preciso dizer para você, com todo o meu coração, parte dele morto, que todos os dias da minha vida, eu devoto a palavra de Deus, seja pela internet, seja na faculdade, seja dando cursos, dando aula, fazendo o que eu posso e o que eu não posso, para poder pregar. Porque eu sou bom? Não, mas é porque eu entendi que eu tenho que ser rosto do Espírito Santo para me preparar para o juízo. Não é medo, é saber que a vida é passageira, é saber que a vida é fugaz, é saber que a vida é um estalar de dedos, é saber que daqui a pouco, um dia, uma semana, um mês, um ano, talvez eu não esteja mais aqui com o microfone na mão. E deixa eu dizer para você, meu irmão, deixa eu dizer para você, minha irmã, isso de maneira nenhuma me entristece. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me prepara. Eu tenho certeza absoluta e plena que Ele me prepara todos os dias, 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 todos os dias para o encontro com Ele, todos os dias para o encontro com Jesus, todos os dias para o encontro com o Pai, todos os dias. Quando eu estava naquela mesa ali, pensando na vida, sabe o que eu pensava? Morrer para mim é lucro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tocou meu coração tanto, e tudo que eu fiz desde o dia do meu encontro com Jesus em 1998, quando eu fui batizado no Espírito Santo, tudo que eu fiz de lá para cá foi pregar a palavra de Deus, foi pregar, foi evangelizar, foi estudar a Bíblia para ensinar os outros, é formar padre, é formar seminarista, é formar bispo, é formar Deus e o mundo. Por quê? Porque eu quero devotar a minha vida como profeta, sendo um canal de Deus por onde eu estiver. Foi tudo que eu fiz na minha vida, é tudo que eu continuo fazendo, é tudo que eu farei, até a última batida do meu coração. Deixa eu te falar, eu vou até o fim, porque o Espírito Santo que eu recebi não é um espírito de covardia, nem de medo, nem de desistência. O Espírito que eu recebi é um espírito de ousadia, é um espírito de anúncio, é um espírito de profeta, é o espírito do grande Deus maravilhoso. Eu vou até o fim. E você vai até o fim? E você vai até o fim ou não vai? Então você precisa
mais uma vez, e eu preciso mais uma vez pedir hoje aqui: vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre o meu coração, transforma-me em profeta, vem Espírito Santo e me faça ser esses sinais no mundo, vem Espírito Santo, faça com que eu evangelize, com que eu fale da tua palavra, com que eu fale do teu reino. Vem Espírito Santo e me prepara para o encontro final, porque eu não sei a minha hora, eu não sei, mas eu quero estar preparado, mergulhado no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero muito que você reze agora comigo. Eu quero muito que você diga a Deus agora que você quer o Espírito Santo de Deus, para você ir até o fim, para você estar preparado para o dia do juízo, para você viver de fato a profundidade dessa promessa. Então fecha teus olhos em nome de Jesus, e a gente vai rezar com verdade. A gente já está fazendo isso desde ontem. Passamos hoje pela parte da tarde, primeiro momento com Oscar, vamos continuar agora, vamos depois, nós vamos pedir verdadeiramente que esse avivamento aconteça na nossa vida. Fecha teus olhos e repita comigo: Senhor, eu preciso, eu necessito do teu Espírito Santo, eu quero viver sendo sinal e profeta no mundo. Eu quero estar preparado para o dia do Senhor. Eu quero proclamar a tua palavra, Senhor, pela força do teu Espírito, para as pessoas que passarem pela minha vida. Por isso, vem Espírito Santo, me prepara, Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, encha-me. Vamos cantar. Erga teus braços agora e reza, irmão. Você tem que rezar, você tem que clamar, você tem que pedir, você tem que se entregar. Você está aqui, então entrega a tua vida a esse momento, a Deus, ao Espírito Santo. É a hora, e a hora é agora. Vamos cantar, clamando o Espírito Santo de Deus, preparando a nossa alma para o juízo, preparando nossa vida para o juízo, para o grande dia. Vem Espírito Santo de Deus.